Ministério Público do Estado iniciou um trabalho para investigar se as empresas que vendem acesso à internet estão entregando ao cliente o que está sendo oferecido. Mas para que essa investigação dê os resultados, é preciso que as reclamações cheguem até o balcão do consumidor e o PROCON aqui de Passo Fundo. Quem está conosco aqui no canal de notícias de hoje é o coordenador do balcão do consumidor e também diretor do curso da Faculdade de Direito aqui da UPF, professor Rogério Silva. Seja muito bem-vindo ao UPF-TV, professor. Professor, por que surgiu então a necessidade dessa investigação e como que ela vai acontecer então? Bom, Kelly, nós temos uma realidade que não é só uma realidade de Passo Fundo, mas que aqui está agravada. Ou seja, as pessoas contratam uma velocidade de internet e elas não recebem aquela velocidade que foi contratada. Só aí nós já temos um descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Embora a Anatel, que é a agência reguladora, estabelece que as operadoras podem entregar até uma média de 70% daquilo que foi contratado. O problema é que nem esses 70%, está muito abaixo pelas informações que nós temos, estão sendo entregues pelas operadoras. Então, o consumidor ele está sendo duplamente lesado em função disso, porque ele tem que pagar o contrato cheio, 100% daquilo que ele contratou, mas não está recebendo nem aquilo que a Anatel estabelece como mínimo a ser entregue. E o resultado é uma internet de péssima qualidade, uma internet lenta, e por isso o Balcão do Consumidor, juntamente com o PROCON, levaram essa demanda até ao Ministério Público, a Promotoria do Consumidor, com o Dr. Cristiano Ledur, que resolveu investigar o que está acontecendo. Mas agora, então, para que seja feita essa investigação, é preciso da ajuda, então, dos consumidores, Rogério, fazendo a reclamação. Isso é fundamental, porque as pessoas, elas acabam se acostumando com aquela internet lenta e a maioria das pessoas, elas não têm tempo de fazer a medição, baixar o medidor de velocidade na internet, fazer essa medição e ir até o PROCON ou o Balcão do Consumidor e abrir o procedimento. Mas isso é fundamental para que se tenha provas, para que o promotor possa ter provas de que a velocidade que está sendo oferecida não é aquela que foi contratada, nem de longe. E se tem as informações de que pelo menos uma operadora aqui em Passo Fundo vendeu muito acima da capacidade e continua ofertando aos consumidores acima da capacidade, mas não cumpre aquilo que prometeu. Então é fundamental que o consumidor faça a medição em casa, né? Ele faça a medição de velocidade, registre isso e depois abra o procedimento ou no balcão ou no PROCON, para que a gente possa realmente ter elementos que vão contribuir nesse processo de investigação. Agora, Rogério, por que é garantido, então, a legislação garante 70% e não o 100% do serviço contratado? Olha, Kelly, essa é uma resposta que ninguém que trabalha na defesa do consumidor sabe dar. Lamentavelmente, a agência reguladora tomou essa postura e parece que ninguém no Brasil quer enxergar, porque é mais ou menos como se você vender um carro, mas você vende um carro 0 quilômetro, mas não entrega os pneus. Ou seja, como é que eu contrato na hora de pagar, eu tenho que pagar 100%. Contratei 10 mega, eu vou pagar sobre os 10 megas, mas eu recebo 2, recebo 1. O consumidor teria que ter a opção, então, de pagar 70%. Pagar 70%. É isso o que escancaradamente estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Mas, lamentavelmente, a gente sabe que no Brasil funciona o lobby das grandes companhias e isso também acabou influenciando certamente dentro da agência reguladora e o próprio governo faz vistas grossas com relação a isso. Se descumpre o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei maior, não pode estar o código abaixo de uma resolução da Anatel, mas hoje é a realidade que nós temos e são milhões de contratos no Brasil inteiro. Que bom, né, que aqui a gente está conseguindo que o Ministério Público Estadual possa fazer essa investigação e depois vai se saber qual vai ser o resultado final. Tá certo. Então, quem tem interesse em ajudar nessa investigação deve procurar o Balcão do Consumidor? Com certeza, não só os empresários também, porque hoje todo mundo precisa de internet de boa capacidade. É a mesma coisa que você tem luz, né? Ter luz, ou você tem ou não tem. Então, empresários, a população dos bairros, do centro, aonde tiver dificuldade, que faça o registro, faça a medição e depois abra o procedimento, ou no balcão ou no PROCON. Balcão do Consumidor, que fica no Campus 3 Isso. da UPF. E o PROCON, que fica nos fundos da antiga prefeitura. Campus 3 na Avenida Brasil.
o horário de atendimento? Do 12h30 às 6 horas da tarde. Tem um telefone para contato também? Tem o 3316 8518 e tem também o nosso e-mail, né, onde tem todas as informações, o nosso site, né, o site Balcão do Consumidor, o PF, né, e ali tem todas as informações que o consumidor pode buscar. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Canal de Notícias. Eu te agradeço, Kelly.